Pessoal, fique até o final do vídeo, porque no final do vídeo vou ter uma surpresa para você. Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história muito interessante, por sinal, que conta como deu origem às sociedades bíblicas que existem pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil nós temos a mais famosa e conhecida, a Sociedade Bíblica do Brasil. Provavelmente você vai encontrar, em a maioria das Bíblias que você observar, na primeira capa ou ali na lateral da parte externa, você vai encontrar uma sigla SBB, que significa Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil ela tem os direitos de reprodução das traduções João Ferreira de Almeida, a Revista Corrigida, a Revista Atualizada, a Revista Corrigida e Fiel, a NTLH e a Almeida Século XXI. Então hoje eu vou compartilhar com vocês como deu origem a essas sociedades bíblicas do mundo inteiro, esparramadas pelo mundo inteiro. Mas essa história, eu estou aqui com o computador aberto aqui com a minha colinha, mas essa história ela tem início com uma outra história, que é a história de Mary Jones. Então hoje, como está aí no título do vídeo, nós vamos falar da história de Mary Jones, tá ok? Então vamos lá. Mary Jones, pessoal, foi uma jovem que viveu por volta de 1785 no país de Gales, na Europa. Ela era uma filha de um tecelão e de uma dona de casa, e como a maioria das pessoas naquele tempo, os pais de Mary Jones não sabiam ler nem escrever, então nem seu pai nem sua mãe. O seu pai era um tecelão, sua mãe uma dona de casa, e eles não sabiam ler nem escrever. E para complicar mais ainda a situação, não havia escola no vilarejo onde Mary Jones morava. Então, consequentemente, Mary Jones até os 10 anos de idade ela não sabia ler nem escrever, porém ela tinha um enorme desejo de aprender a ler por um único objetivo. Ela gostaria de ler a Bíblia. Ela tinha um desejo de ler as Sagradas Escrituras. Então ela queria aprender a ler justamente para que ela pudesse ler as Sagradas Escrituras. É bem interessante que aos domingos, Mary Jones ela ia à igreja com seus pais. Então ela vestia o seu melhor vestido, ela se aprontava e ela ia para a igreja com seus pais, e lá ela ficava fascinada com as histórias da Bíblia que o pregador, no caso o pastor, contava. Ela ficava maravilhada, mas havia um grande problema. Qual o problema? Muitas coisas que o pastor falava ela não conseguia compreender, ela não entendia. Pelo fato de ser uma pessoa analfabeta, muitos termos que o pastor utilizava ela não compreendia, ela não entendia. E também porque ela era uma criança, tinha apenas 10 anos de idade, então muitas coisas que o pastor falava ela não entendia. Mas ela amava ouvir as histórias bíblicas. Então isso só aguçava nela o desejo de aprender a ler para que ela pudesse ler a Bíblia e compreender aquilo que o pastor falava nas pregações aos domingos. Então, por volta dos 10 anos, Mary Jones, melhor dizendo, Mary Jane é do filme lá do Homem-Aranha, Mas aos 10 anos, Mary Jones recebe uma notícia de que perto de sua casa, a 3 quilômetros da sua casa, iria abrir uma escola. E finalmente ela poderia aprender a ler para que pudesse ler as Sagradas Escrituras. Então ela começa a aprender a ler, ela começa a fazer aulas e ali ela começa a aprender a ler e a escrever. E nesse período em que ela aprende a ler e escrever, a senhora Evans, uma vizinha, uma mulher que tinha uma fazenda vizinha da casa de Mary Jones, ela convidou Mary Jones para ir na sua casa para treinar a leitura. Vale lembrar que Mary Jones e os seus pais, eles não possuíam nenhum tipo de livro na sua casa. Por quê? Porque naquele tempo os livros eram muito caros, eram bem caros os livros, então pobre não tinha livros. Então como que ela iria treinar leitura se ela não tinha livros em casa? Então a senhora Evans convidou Mary Jones para ir à sua casa, porque a família da senhora Evans possuía uma Bíblia, um exemplar da Bíblia, e Mary Jones poderia ir lá quando quisesse para treinar a sua leitura. E esse fato apenas aguçou em Mary Jones o desejo de ter a sua própria Bíblia. Eu acho isso muito interessante, porque, abrindo um parênteses aqui, porque nós hoje temos diversas Bíblias em casa. Eu, por exemplo, tenho aqui algumas traduções, devo ter em torno de umas 5, 6 Bíblias, e muitas vezes nós perdemos aquele apreço que deveríamos ter pelas Sagradas Escrituras. Mas voltando para a história, Mary
ficou ainda mais motivada a ter a sua própria Bíblia. E por isso ela traçou um objetivo. Ela iria guardar dinheiro, trabalhar, guardar dinheiro para comprar a sua própria Bíblia. Então durante 6 anos, dos 10 anos aos 16, durante 6 anos, Mary trabalhou afinco e guardou cada centavo. Ela cuidava dos animais das vizinhas, das fazendas vizinhas. Ela pegava água no poço para os fazendeiros vizinhos. Ela fazia serviços de crochê, meias de crochê e vendia. E cada centavinho ela guardava para poder comprar a sua Bíblia. Então ela juntou, durante 6 anos, ela juntou e conseguiu, após 6 anos, o dinheiro suficiente para comprar uma Bíblia na sua própria língua, na língua Gales, na língua galês. Eu acredito que é assim que se pronuncia. Se eu estiver errado, me desculpem. Mas ela juntou cada centavo para poder comprar uma Bíblia em sua própria língua. Então, quando ela estava com 16 anos, ela já tinha o valor suficiente para poder comprar uma Bíblia. Só que agora vinha um outro desafio. Por quê? Ela juntou dinheiro, primeira etapa concluída. Agora, como ela morava no vilarejo, ali não vendiam Bíblias. E o lugar mais próximo que se vendia Bíblias era na cidade de Bala, a 40 quilômetros da sua casa. Então, ela teve que percorrer 40 quilômetros, teria, melhor dizendo, que percorrer 40 quilômetros até a cidade de Bala para poder comprar uma Bíblia. Então, um belo dia, Mary acordou bem cedo, fez uma oração com seus pais, seu pai e sua mãe oraram por ela e ela partiu em sua jornada em direção à cidade de Bala para poder comprar a sua própria Bíblia. Então ela caminhou um dia inteiro e quando estava anoitecendo, melhor dizendo, quando a noite chegou, ela visualizou a cidade de Bala e ela andou mais alguns quilômetros e conseguiu chegar na cidade. Quando ela chegou já era de noite. Agora ela tinha um outro desafio. Ela precisava encontrar a casa de um homem, de um pastor chamado Thomas Charles, que era o homem que vendia Bíblias ali naquela cidade. Então ela foi perguntando de porta em porta, até que ela encontrou a casa do pastor Thomas Charles. E quando ela chegou até a casa do pastor Thomas Charles, ela contou a ele toda a sua história, toda a sua jornada. Ela contou a ele como ela juntou dinheiro, como ela guardou dinheiro, como ela fez a sua caminhada até aquele lugar. E disse a ele que gostaria de comprar uma Bíblia. E aí veio a triste notícia de que o pastor anunciou para ela, disse para ela que a única Bíblia que ele tinha na língua dela estava encomendada, estava reservada para uma outra pessoa. Então ali naquele momento, Mary não pôde esconder a sua decepção. Ela chorou amargamente, chorou profundamente. Mas aquelas lágrimas comoveram o pastor Thomas Charles. E o pastor decidiu vender a Bíblia, a única Bíblia em Gales, para ela. A Bíblia já estava reservada para uma outra pessoa, mas ele decidiu vender para ela. Por quê? Porque ele tinha Bíblias em inglês para vender. Ele tinha outras Bíblias em inglês para vender. E o homem que havia reservado a Bíblia em Gales sabia ler em inglês. Então ele decidiu vender a Bíblia em Gales para ela. E aí, com o outro homem que havia reservado, ele venderia a Bíblia em inglês. Então, Mary Jones, quando soube daquela notícia, ela ficou maravilhada, ela ficou tão feliz que ela nem podia acreditar. E aí ela pegou a Bíblia, dormiu na cidade aquela noite. No outro dia, bem cedo, ela tomou o seu caminho de volta para sua casa e pôde, passar aí, pôde ler, desfrutar da sua Bíblia, daquilo que ela tanto almejava, não apenas para ela, mas também para sua família, porque ela começou a ler a Bíblia para sua família. Depois que ela foi embora, o pastor ficou muito pensativo. Ele ficou pensando naquilo que havia acontecido, naquilo que havia ocorrido, porque aquela história comoveu ele. O choro daquela jovem, o esforço daquela jovem de passar anos afinco guardando dinheiro para adquirir uma Bíblia, aquilo tocou muito ele. Então ele, em uma reunião com 300 outros pastores, conversando com eles, eles decidiram que criariam uma sociedade bíblica com o objetivo de facilitar o acesso a Bíblias, e não apenas facilitar, como também baratear o acesso a Bíblias. E assim, ali naquele dia, eles formaram a primeira sociedade bíblica do mundo. O tempo passou e muitas outras sociedades bíblicas se espalharam pelo mundo. E aqui no Brasil, no dia 10 de julho de 1948, foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil.
Ok, pessoal? Então, eu espero que você tenha gostado dessa história. E como eu disse no início do vídeo, tem uma surpresa para você que ficou até aqui no final do vídeo. Qual é a surpresa? Eu vou deixar disponível aqui no link na descrição um link para você fazer o download desse livro. O livro que conta a história mais detalhada, obviamente, porque aqui eu fiz só um resumo, né? Nesse livro tem a história detalhada de Mary Jones, né? E você vai poder ler a história dela e se maravilhar, né, com essa história tremenda e maravilhosa. Então vou deixar aqui, você pode baixar gratuitamente, tá? Ele é um livro que está disponível gratuitamente e você vai poder ler aí no seu aplicativo de leitura do Kindle, no seu celular ou no seu computador, ou até mesmo no seu e-reader, né? Caso você não saiba o que é isso que eu falei para você, os aplicativos para o celular, ler no computador ou ler no e-reader, eu também vou deixar o link na descrição de 2 vídeos onde eu explico como você pode ler livros digitais tanto no e-reader como também no computador e no celular, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, eu peço que você deixe o seu like, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que nosso canal possa crescer cada dia mais e mais, tá bom? Deus abençoe a sua vida e eu espero você no próximo vídeo.